Poucas horas depois de alertar sobre um ataque maciço ao Irã, o presidente Trump agora diz que ele e Israel desistiram, alegando que um acordo decisivo está próximo. Antes de declarar vitória diplomática, ainda há grandes questões sem resposta. Confira as últimas informações no Jerusalém Minute de hoje. Bem-vindo de volta ao Jerusalém Minute aqui na JNS TV. Alex, fomos dormir ontem à noite com relatos indicando que os EUA, possivelmente com Israel, atacariam a infraestrutura do Irã. Acordamos esta manhã e parece que o presidente Trump cancelou essa operação que ele disse que seria em uma escala que o mundo não via desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele decidiu, o presidente, que ele vai dar uma chance às negociações. Ele disse que Israel se junta a ele nesse compromisso. Bem, acho que estamos em um ciclo de repetição sem fim por aqui. Sabe, você continua ouvindo o presidente desde que o cessar-fogo original foi declarado. Agora já faz alguns meses, apenas observando os iranianos não cumprirem suas obrigações sob o acordo de cessar-fogo, não permitindo a navegação livre pelo Estreito de Hormuz. E então o presidente Trump diz: ok, desta vez nós vamos entrar e vamos entrar com tudo. E então ele age de forma limitada, certo? Só para mostrar que ele está falando sério, que ele não tem medo de uma aventura militar e de atacar dentro do Irã. Mas, no fim das contas, você vê que ele entrega o jogo toda vez, que é que ele prefere um acordo negociado. E nós já dissemos isso várias vezes. A preferência dele é conseguir um acordo negociado. Ao mesmo tempo, ele entende que a única maneira de conseguir um acordo negociado é demonstrando que está disposto a atacar. No entanto, se você continuar fazendo isso repetidas vezes, os iranianos vão entender a mensagem e eles entendem o comportamento de negociação de Trump muito melhor neste momento do que eu acho que Trump entende o comportamento de negociação deles. E eles querem continuar nesse ciclo porque acham que isso está humilhando o presidente. E, em grande parte, eu acho que está mesmo. Agora, isso significa que o presidente dos Estados Unidos não vai perder a paciência em algum momento? Acredito que em algum momento o presidente perderá a paciência, tornando inevitável a retomada de uma operação em grande escala. A dúvida é quando. Pode ser que Trump esteja apenas ganhando tempo, que ele não queira fazer isso antes das eleições de meio de mandato, que ele prefira deixar esse padrão continuar até passar pelas eleições. Com sorte, ele mantém a Câmara, ele mantém o Senado. Nesse momento, ele diz: ok, passei pelas eleições de meio de mandato, agora não tenho nada com que me preocupar, nada que me segure, e agora vou em frente. Acho que há algo mais acontecendo aqui. E isso é muito interessante, e acho que ninguém disse isso ainda, mas você vê que Trump agora entrou numa situação em que está tentando gerenciar o conflito com o Irã, certo? E de muitas maneiras, o que Trump está fazendo em relação ao Irã é paralelo ao que o primeiro-ministro Netanyahu tem feito em Gaza, no Líbano, com os Houthis, com o Irã. O que ele faz é gerenciar esses conflitos, certo? E as pessoas têm criticado Netanyahu durante toda a guerra, dizendo: sabe, por que você está tentando gerenciar o conflito em vez de simplesmente investir tudo o que tem? Agora, o primeiro-ministro Netanyahu teve muitas considerações a ponderar que são: podemos manter múltiplas frentes ao mesmo tempo, certo? Você viu que Netanyahu, ele enviou as forças de defesa de Israel para Gaza por um tempo. Quando a fronteira norte começou a esquentar, ele deixou a frente de Gaza em segundo plano. Ele desviou as tropas das forças de defesa de Israel para a fronteira norte, evitando duas frentes de combate ao mesmo tempo. Não era isso que ele queria. Além disso, ele precisou o que chamamos de economizar o armamento. Havia limites para os suprimentos. E Netanyahu, não querendo dizer em público quanto suprimento as forças de defesa de Israel têm, mas ele teve que trabalhar com, a princípio, o governo Biden, que era muito menos disposto a fornecer armamentos. Mais tarde, no governo Trump, garantiu-se o fornecimento de armas dos Isenewa a Israel. Netanyahu avançava em várias frentes, decidindo conforme a quantidade de armas ofensivas e defensivas disponíveis que Israel tinha. Netanyahu gerenciava o conflito e agora Trump faz o mesmo. Vejo isso como grande validação da forma como Netanyahu conduz a guerra há 3 anos. Segundo relatos, o Estreito de Hormuz será aberto de imediato e há avanços nas negociações nucleares.
mas quero focar na gestão do conflito. Você acredita que o primeiro-ministro de Israel pode entender isso com base em suas próprias políticas de gestão em Gaza e no Líbano? Você acha que ele entende, então, o que o presidente está fazendo? Ou seja, Israel preferiria que a situação do Irã não fosse passada para a próxima geração e para as gerações seguintes. Não há dúvida de que Israel não quer que o Irã seja uma ameaça regional, à cabeça do povo do terror na região. Imagino que o primeiro-ministro espere que o presidente Trump resolva isso definitivamente e falaremos da reunião deles em breve. E que o Irã se torne o próximo, não sei, Emirados Árabes Unidos ou algum dos outros países com os quais possamos ter algum tipo de relacionamento, em vez de continuar sendo, mesmo tendo sido enfraquecido, uma superpotência regional do terrorismo. Não acho que haja qualquer dúvida de que Israel quer ver essa situação no Irã resolvida de uma vez por todas. Certo, isso é sem dúvida. Israel quer ver uma mudança completa no regime. Eles querem que o Irã se torne uma democracia onde o povo iraniano escolha seu líder em uma eleição livre e justa, com a crença de que o povo iraniano vem sofrendo sob esta República Islâmica desde 1979 e, tendo a escolha, escolheria uma liderança que não quisesse levar o Irã para as profundezas da barbárie e da guerra contra todos os outros países da região. Mas sim gostaria de ver o Irã retornar à sua cultura grandiosa e à comunidade das nações. É isso que Israel deseja. E o primeiro-ministro Netanyahu tem sido muito claro sobre isso. É por isso que a salva inicial desta guerra de 6 semanas, que foi em 28 de fevereiro, foi eliminar o líder supremo, Ali Khamenei. Israel e acredito, o presidente do Zineu, esperavam que após 6 semanas de guerra, que esse regime teria caído. Essa era a esperança. E eu acredito nos relatos que dizem que o primeiro-ministro Netanyahu mostrou em uma reunião anterior ao presidente Trump uma apresentação na qual Netanyahu avaliava que esse regime cairia. Agora ele não caiu. E o que está acontecendo no Irã é muito parecido com o que está acontecendo em Gaza. Você pensaria que depois de mais de 2 anos e meio de guerra, que o Hamas teria caído completamente. Mas essas são organizações terroristas e organizações terroristas não se rendem. Eles vão lutar até o último homem, certo? Então, enquanto houver apenas um cara lá que possa levantar a bandeira do terror e dizer nós ainda estamos aqui, eles ainda estão lá. E você tem uma situação semelhante no Irã. Houve uma guerra de 6 semanas em que os Estados Unidos e Israel atingiram 15 mil alvos relatados. Certo. O fato de o Irã ainda estar lá indica o quão profundamente enraizada está a infraestrutura do terror, o quão profundamente enraizada está a Guarda Revolucionária Islâmica. Enquanto o Irã for capaz de pagar os salários dos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, eles continuarão a aterrorizar o público. Por isso, o bloqueio ao Irã é tão importante. Por isso as sanções são tão importantes, porque é preciso sufocar a infraestrutura econômica desse regime para que eles não consigam mais financiar a Guarda Revolucionária Islâmica. Trump está achando muito mais difícil do que esperava tirar esse regime do poder. Mas, no fim das contas, acho que enquanto você vê esse padrão, esse ciclo de lavar, enxaguar e repetir, onde o Irã entra em negociação, diz que vai dar tudo o que você quer, e o Trump diz, ok, finalmente conseguimos um acordo. De repente, o Irã diz, opa, acabamos de atacar o navio que passava pelo Estreito de Hormuz. Opa, nós acidentalmente acabamos de lançar um míssil balístico contra o Kuwait, ou a Jordânia, ou os Emirados Árabes Unidos, ou a Arábia Saudita. Você vai ver essas violações constantes. Os Estados Unidos fazem algo pequeno para retaliar. Depois você vê a situação escalar um pouco. Depois você vê Trump fazer algo um pouco maior, como ele fez 13 noites consecutivas de ataques, mas ainda assim não é uma guerra total. E então a ameaça de abrir os portões do inferno, voltar à Segunda ou Terceira Guerra Mundial. Então o Irã dizendo, ok, vamos negociar de novo. Negam que estejam negociando novamente e afirmam que é Trump quem quer isso. E aí você passa por isso de novo e de novo até o presidente Trump perder a paciência. Sim, vejo que estamos indo nessa direção, talvez até as eleições de meio de mandato, como você disse, mas se voltarmos 3 ou 4 dias antes, o presidente Trump realmente disse: nós vamos dar uma baita surra neles. Foi isso que ele disse. Eu acredito que foi ao vivo na televisão para Trey Yingst, da Fox News.
O presidente Trump reagindo ao ataque iraniano contra as forças do CDPSI durante a noite na Jordânia. O presidente Trump disse à Fox News sobre o Irã: "Nós vamos dar uma baita surra neles." Ele continuou dizendo: "Vamos atacá-los com força. Eles vão levar uma surra." Após essas palavras, o Comando Central dos EUA lançou ataques pesados contra dezenas de alvos da Guarda Revolucionária no Irã. Parecia que era esse o rumo das coisas. Acho que foi na quarta-feira passada. Terça ou quarta-feira, Trump, como você sabe, fez esses comentários ao vivo na TV. Agora estamos nessa situação. E também vimos algo novo, né, que foram ataques conjuntos dos EUA e da Arábia Saudita, porque os Houthis têm atacado a Arábia Saudita, e os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão corretamente responsabilizando o Irã por essa escalada e atacando diretamente dentro do Irã. E então, pela primeira vez, os Estados Unidos tiveram outro parceiro nessa guerra, os sauditas, que não é Israel. E é importante notar, novamente, que existe essa dissuasão que Israel conseguiu estabelecer. E é assim que a dissuasão é estabelecida. Quando você mostra a força que Israel demonstrou durante essa guerra, enfraquecendo o Hamas, enfraquecendo o Hezbollah, disposto a ignorar os alertas que a comunidade internacional tem colocado, voando lado a lado com os Estados Unidos por 6 semanas, depois de voar por 12 dias, um ano antes. E apenas demonstrando que podem atingir qualquer alvo que quiserem, sem perder um único avião no processo. Lembre-se, Israel não perdeu um único avião nas 6 semanas de guerra, nem nos 12 dias anteriores de guerra, nem em qualquer um dos ataques anteriores ao Irã. Então, o Irã não quer lutar contra Israel neste momento. Eles sabem que Israel, conforme Israel avança a cada rodada, e o primeiro-ministro Netanyahu disse isso, ele disse: "Se voltarmos a lutar, vocês não vão receber o que receberam da última vez. Vocês vão receber exponencialmente mais. E Israel já mostrou que fará exponencialmente mais." Então você vê que o Irã está disposto a testar o presidente dos Estados Unidos. Está disposto a disparar mísseis balísticos contra, novamente, Kuwait, Emirados, Jordânia, Catar, Arábia Saudita. Mas eles não estão dispostos a atacar Israel agora. Eles querem que Israel fique fora disso. Agora, a única maneira que eu acho que Israel voltaria a se envolver é se o presidente Trump quiser um retorno à guerra total. E então Israel vai se envolver. E Israel está pronto para agir. Israel está preparado para entrar em ação. E a avaliação aqui em Israel é que Israel vai acompanhar os Estados Unidos em algum momento e que Israel também estará preparado nesse momento, que a dissuasão se transforma em guerra total e que Israel estará novamente alvo de alguns dos mísseis balísticos do Irã. Mas Israel também está satisfeito em ficar à margem enquanto o presidente Trump decide o que quer fazer. Além disso, Alex, houve uma reunião presencial entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump na Casa Branca na semana passada, mas sem coletiva de imprensa formal. Pelo que sei, Netanyahu entrou por uma porta lateral para evitar chamar atenção, apesar da reunião. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que essa foi uma das melhores reuniões com o presidente Trump e destacou a solidez da relação entre os países. Agora, vamos aos comentários do premier. Isso foi ótimo. Essa foi uma das melhores reuniões que já tivemos. Sabe, eu sempre odeio decepcionar nossos críticos de plantão que estão tentando encontrar, fissuras na nossa aliança. E o que eles encontram, como hoje, é uma muralha de granito, Não queremos ver esse regime fanático em Teherã ter armas nucleares para ameaçar cada americano, ameaçar a paz do mundo e ameaçar a existência de Israel. Então temos um objetivo em comum. Isso será alcançado por meios diplomáticos ou outros. Mas nós dois estamos comprometidos com isso. Então, Alex, sem coletiva de imprensa, mas segundo fontes, vários assuntos. Claro, o Irã, o foco, a busca por um possível acordo diplomático, elevar a pressão econômica com sanções e outras ações, mantendo opções militares se a diplomacia fracassar. Bem, às vezes sinto que o primeiro-ministro exagera um pouco, o que acho que, na verdade, não ajuda as pessoas a entenderem a seriedade dos comentários. Então, não sei se essa reunião foi a melhor que eles já tiveram, mas, conversando com alguns altos funcionários, eles realmente pareceram achar que a reunião foi boa, e eu percebi que essas reuniões realmente esclarecem as posições. Assim como você continua ouvindo todas essas manchetes dizendo que há uma grande ruptura entre o presidente e o primeiro-ministro,
O primeiro-ministro percebeu que é útil ficar cara a cara com o presidente e que isso realmente ajuda a reparar qualquer fissura que possa estar se formando na relação, principalmente porque a mídia está tentando passar a ideia de uma ruptura aqui. E por isso eu realmente acho que há um desacordo em relação à política. O presidente claramente favorece as negociações. O primeiro-ministro de Israel não hesita em dizer que acha que as negociações não vão ter sucesso. E ele prefere um retorno ao combate total contra o Irã até que esse regime colapse. Mas não há divergências entre os dois em termos de comunicação, ou seja, o presidente é muito transparente sobre o que acha que precisa acontecer. Ele é o parceiro principal nessa relação e que Netanyahu também está sendo muito transparente sobre o que ele e Israel avaliam que precisa acontecer. Ele também está sendo muito transparente. E os dois, eles conversam e permanecem alinhados, mesmo que tenham interesses diferentes, mesmo vindo de pontos de vista diferentes, têm considerações diferentes. Os dois parecem resolver isso e chegar a um entendimento geral. Acho que também foi importante que J.D. Vance estivesse nessa reunião. Não estava claro desde o início que Vance participaria. Vance foi quem se expôs como sendo o responsável por essas negociações. Assim, você não tem duas pessoas sussurrando no ouvido de Trump em momentos diferentes. Todo mundo estava na sala junto. Netanyahu, Trump, Vance, Rubio, Hegseth, todos na sala. Foi relatado que Ron Dermer, que recentemente renunciou ao cargo de ministro dos Assuntos Estratégicos, anteriormente era ele quem gerenciava essa relação entre Trump e Netanyahu. E, conversei com altos funcionários israelenses antes da reunião que disseram que o relacionamento ficou um pouco abalado porque Dermer, que mantinha bem essa relação, não estava mais dedicado em tempo integral ao assunto. Foi noticiado que Dermer estava em Washington na reunião, embora não apareça nas fotos públicas. Segundo relatos, ele esteve em algumas dessas reuniões. Então, quando Netanyahu diz que a reunião foi muito boa, eles chegaram a um consenso. Há um entendimento geral entre as partes. Você sabe de como serão os próximos passos, e eu realmente acredito que Israel apresentou um argumento significativo para retomar a guerra, o que também inclui a apresentação de informações confidenciais de inteligência, que demonstra como o Irã está mais uma vez correndo para tentar restaurar seu programa nuclear, o que eu acho que se torna uma ameaça ainda maior do que era antes. Mesmo o pouco que eles têm agora é mais perigoso do que o que tinham antes, porque eles sabem que o tempo deles é limitado antes de poderem usar isso. E também todas as atividades que eles têm para restaurar o programa de mísseis balísticos deles. Além de se reunir com Trump, Netanyahu também teve uma agenda cheia, como você citou. Ele teve reuniões privadas com Pete Hegseth, secretário da Guerra, representantes da AIPAC, senadores e líderes evangélicos. Quero focar no encontro com J.D. Vance, que aparentemente foi uma reunião a sós. Não sei se algo foi divulgado publicamente após a reunião para a imprensa. Eles não fizeram coletiva, mas lembro que J.D. Vance esteve no programa do Joe Rogan há poucas semanas. Ele fez comentários que eu considero depreciativos. Eu diria, o relacionamento entre os Estados Unidos e Israel. Sabemos algo sobre essa reunião? Acho isso muito significativo, ainda mais agora, há 2 anos da próxima eleição, talvez com J.D. Vance disputando a presidência. O que sabemos agora sobre a reunião e a relação entre o primeiro-ministro de Israel e o vice-presidente do EUA? Bem, como você disse, não foi uma reunião pública. Não houve fotos, ao contrário do que ocorreu com Hegseth ou outros senadores que Netanyahu encontrou, como o senador Tom Cotton. Ele se encontrou com o senador Joe Fetterman, da Pensilvânia. Então foi noticiado que houve uma conversa com o vice-presidente J.D. Vance, e eu acho que Netanyahu queria deixar absolutamente claro que o que J.D. Vance estava insinuando naqueles comentários sobre no podcast do Joe Rogan, de que Israel estava liderando uma campanha bem financiada para tentar atrapalhar as negociações, isso simplesmente não é verdade. Com certeza, há muitos israelenses com opiniões fortes por aí que administram suas próprias redes sociais e existem organizações de notícias. Quero dizer, a JNS é uma organização de notícias. Nós não recebemos um centavo do governo israelense. Podemos ser contra as negociações. Baseamo-nos nas declarações públicas em Israel e nas avaliações de que elas fracassarão. Acredito que, com toda razão,
Os israelenses pensam que as negociações vão fracassar. Isso não significa que o governo está fazendo esforços para tentar minar essas negociações. E não só isso, mas quando J.D. Vance diz coisas assim que não são verdadeiras. Ok, quando J.D. Vance diz coisas nesse sentido, sabe, que Israel é apenas um desses atores tentando influenciar como o governo americano funciona, semelhante ao Catar ou à China, que estão gastando exponencialmente mais dinheiro dentro dos Estados Unidos, com influência maligna do que Israel, tipo, em ordens de grandeza, o que isso faz, sabe? Isso realmente prejudica o relacionamento que Israel trabalhou tanto para construir de forma tão robusta com a comunidade evangélica nos Estados Unidos. E você também viu aqui que, mais uma vez, Netanyahu se encontrou com líderes evangélicos, como sempre faz nessas viagens, e esses líderes evangélicos reverenciam o primeiro-ministro Netanyahu e acreditam que Netanyahu está fazendo tudo ao seu alcance para fortalecer a posição estratégica do Estado de Israel. Eles consideram um dever religioso apoiar, acreditando que quem abençoa Israel será abençoado. Repetem isso e veem Netanyahu como um verdadeiro amigo deles. E eles são amigos leais do Estado de Israel. E comentários como os que J.D. Vance está fazendo são muito parecidos com os que Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones e até Nick Fuentes estão fazendo sobre a influência israelense nos Estados Unidos. E isso é uma campanha direcionada. Então, quando você fala sobre uma campanha bem financiada e direcionada, você tem essa mídia que está do mesmo lado em que J.D. Vance aparentemente está, que estão intencionalmente tentando romper essa relação entre Israel e a base evangélica nos Estados Unidos, porque eles sabem, os cataris e outros sabem, que a verdadeira base de apoio de Israel nos Estados Unidos são os cristãos evangélicos, ainda mais do que a própria comunidade judaica. E não é que os evangélicos gostem mais de Israel do que os judeus, é simplesmente uma questão de números, certo? Você sabe, os apoiadores judeus de Israel. Estamos falando de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos que também estão concentradas principalmente em distritos eleitorais democratas que não mudam de lado, ok? Então eles não têm esse tipo de influência política para manter a Câmara e o Senado ligados a Israel. São os cristãos evangélicos que conseguem fazer isso porque existem cerca de 80 milhões de cristãos evangélicos nos Estados Unidos. Uma organização, por exemplo, como Cristãos Unidos por Israel, que é uma das maiores organizações cristãs pró-Israel nos Estados Unidos, eles dizem que tem 14 milhões de membros. Eu não estou auditando o que significa ser membro dos Cristãos Unidos por Israel, sabe, o que isso significa, ou se eles estão pagando alguma quantia, ou seja lá o que for. Eu não sei, mas eles dizem que tem 14 milhões de membros na organização. Isso é 3 vezes mais do que o número de judeus que existem nos Estados Unidos. Verdade. Certo. Então, sabe, essa base evangélica de apoio a Israel é tão fundamental. O primeiro-ministro Netanyahu fez muito durante seus 20 anos no cargo para construir esse relacionamento. Aliás, os democratas, eles acusaram Netanyahu de minar o apoio dos democratas a Israel porque ele, de alguma forma, se voltou para os cristãos evangélicos. Mas eu não acho que foi uma estratégia de Netanyahu se afastar dos democratas para se aproximar dos evangélicos. Israel e a comunidade judaica sempre tentaram garantir o apoio desse contingente democrata, o contingente judaico liberal e o contingente político em favor de Israel. Mas como isso estava diminuindo, os cristãos evangélicos estão dizendo: ei, o apoio deles está diminuindo, o nosso apoio não está diminuindo. Então agora os catarianos e outros entendem que a maneira de prejudicar o apoio a Israel nos Estados Unidos é afastando os evangélicos. Então tenho certeza de que o primeiro-ministro Netanyahu foi com J.D. Vance, tentando, em primeiro lugar, corrigir a versão dos fatos, afirmando que Israel claramente não está investindo dinheiro para tentar prejudicar J.D. Vance. Essas negociações vão fracassar por causa do Irã, não por causa de Israel. E, em segundo lugar, o quão prejudicial é quando J.D. Vance faz declarações que podem apoiar aqueles que estão ativamente tentando afastar o apoio evangélico a Israel. Aliás, Alex, essa foi a 8ª reunião do primeiro-ministro Netanyahu na Casa Branca. Na semana passada, não sabíamos se eram 7 ou 8, mas esta foi a 8ª, o dobro, talvez até o triplo, mais do que qualquer outro líder. E esse número, por si só, demonstra a força do relacionamento. Se Trump estivesse cansado de Netanyahu, o último lugar onde ele gostaria de vê-lo seria no Salão Oval mais uma vez. E, ao mesmo tempo,
Eu acho que se Trump está tentando demonstrar aos iranianos que ele fala sério em relação à opção militar, que se ele entende isso. A única maneira de realmente negociar com os iranianos é se houver uma opção militar altamente crível e potente na mesa. Bem, trazer Netanyahu para a Casa Branca provavelmente está assustando os iranianos porque todos sabem o que Netanyahu quer nessa situação. O fato de Trump estar disposto a convidá-lo não era garantido, nem estava certo que Netanyahu teria essa reunião. E talvez tenha sido apenas o funeral de Lindsey Graham e Netanyahu realmente queria homenagear Lindsey Graham. Lindsey Graham esteve em Israel talvez mais do que qualquer outro senador nos últimos anos, indo várias vezes por ano. Verdadeiro amigo de Israel e opositor da República Islâmica do Irã e seu programa nuclear, Netanyahu queria homenagear a memória de Lindsey Graham no funeral dele, mas também tinha medo de vir a Washington se Trump não oferecesse uma reunião, certo? Porque isso seria um constrangimento e isso enviaria um sinal de que a relação estava desgastada. Mas Trump de fato convidou Netanyahu, e o fato de ele ter convidado Netanyahu, eu acho que isso demonstrou para os iranianos e para o resto da região que a aliança continua forte e que a ameaça militar continua sendo crível e está sobre a mesa, e isso ajuda Trump em suas tentativas de negociar com os iranianos. Agora, no final das contas, mais uma vez, eu acho que essas negociações vão continuar fracassando, mas talvez, mais uma vez, Trump só tenta ganhar tempo e talvez espere passar pelas eleições de meio de mandato antes de retomar uma grande operação militar. Continua, estamos sempre em alerta máximo aqui. Você também precisa considerar o lado israelense, porque por um lado Trump Sabe. pode tentar passar pelas eleições de meio de mandato antes de agir. Netanyahu também disputa a reeleição uma semana antes das eleições de meio de mandato no EUA. E muitas dúvidas sobre qual seria a política de Israel se qualquer outra pessoa estivesse no cargo além de Netanyahu. Vamos saber disso muito, muito em breve, mas quero seguir em frente. E tem outra grande notícia. No fim de semana, de acordo com o presidente Trump, o Hamas concordou em se desarmar pelo Conselho de Paz, segundo o presidente, alcançando um acordo histórico de desarmamento total. Apenas alguns detalhes foram divulgados. O Hamas vai entregar suas armas sob supervisão internacional. O Hamas não terá nenhum papel de governo em Gaza. Uma administração palestina tecnocrática, chamada assim, vai substituir o Hamas. Uma força internacional de estabilização vai supervisionar a implementação. O Hamas, é claro, diz que o acordo é condicional, argumentando que Israel deve parar as operações militares e sair de Gaza como parte do processo. Realmente acreditamos que o Hamas vai se desarmar? Afinal, eles foram criados justamente para tentar destruir Israel militarmente. Claro, 7 de outubro, e as pessoas às vezes esquecem de quantos atentados suicidas o Hamas foi responsável no início dos anos 2000 em Jerusalém, em Netânia, em Tel Aviv. Acreditamos mesmo que o Hamas vai se desarmar após isso, apesar do otimismo do presidente com o acordo? Acho que é muito importante olhar as postagens do Trump nas redes sociais que o Trump publicou. E eu acho que Israel não necessariamente discorda da redação dessa postagem. Foi uma postagem cuidadosamente redigida, sabe? Se acontecer o que Trump realmente está dizendo aqui, Israel ficaria satisfeito com isso. Mas a pergunta que você faz, que é a pergunta correta, é se o Hamas realmente vai se desarmar. E a resposta para essa pergunta provavelmente é não. E Israel foi muito claro após essa publicação, sem discordar do que o presidente está dizendo, mas ao mesmo tempo afirmando: Israel não vai se retirar nem 1 centímetro do território, nem de trás da linha amarela e nem mesmo do território que controla agora à frente da linha amarela, até que realmente vejam o Hamas fazer o que dizem. Agora, o interesse do Hamas é dizer que eles vão fazer isso. Eles estão dizendo que vão se desarmar e esperando que o presidente dos Estados Unidos pressione Israel por retiradas para que possam conseguir essa avalanche, fazer essa bola de neve rolar e mostrar ao povo de Gaza que eles estão conseguindo reduzir a presença de Israel em Gaza. A doutrina militar de Israel é completamente diferente do que era antes de 7 de outubro. Israel não vai recuar nenhum passo até ver uma prova concreta. E mesmo o que o Hamas está dizendo que concordou, que é entregar lentamente algumas das armas que eles têm. Ok, bem, isso não vai ser suficiente para Israel.
O Hamas dizendo, ok, vamos entregar algumas das armas, mas não queremos devolver o armamento pesado. Bem, isso também não vai ser suficiente para Israel. E também vimos um anúncio aqui de que haveria algum tipo de força internacional de estabilização. Os números que eu vi sobre essa força são de cerca de 200 pessoas. 200 soldados da comunidade internacional vão conseguir impedir o Hamas de fazer o que quiser? Não, esse é um número simbólico que serve apenas para demonstrar que, você sabe, Trump está conseguindo a vitória que ele quer. Mas, novamente, você sabe, Israel não vai ceder, não vai recuar nem um centímetro até que o Hamas faça o que deveria fazer, que é se desarmar. Então, Trump pode dizer tudo o que quiser sobre isso, pode tentar demonstrar para os europeus e outros que está conseguindo compromissos do Hamas, mas um compromisso do Hamas é como um compromisso do Irã. Você sabe, nós vemos isso repetidas vezes, não vale o papel em que está escrito. Ao mesmo tempo, o que isso faz, e eu acho que há um benefício para Israel, um benefício diplomático, que é tirar a pressão de Israel. Toda vez que Trump diz, eu estou no comando de Gaza, eu estou negociando com o Hamas, eu vou fazer com que eles se desarmem. O que isso significa é que Israel não é responsável por fazer o Hamas se desarmar. Israel não é responsável pelo que aconteceu, pela destruição dentro de Gaza. Trump está assumindo essa responsabilidade para si. Isso é um grande benefício para Israel. Então, sabe, isso é apenas um processo. E, novamente, faz parte do que estávamos falando antes. Gerenciar a guerra, gerenciar o conflito. Você gerencia isso por meios militares. É preciso gerenciar isso diplomaticamente, como o presidente Trump está fazendo, sabe? Ele afirma que Israel está muito feliz com a proposta. Eu diria que não está. Não tem nenhum desacordo específico com a redação aqui. Israel obviamente está sendo consultado sobre cada um dos pontos nessas propostas. Enquanto essas propostas derem a Israel o direito de permanecer no local sem o desarmamento do Hamas, Israel vai ficar satisfeito. Israel está muito, muito satisfeito agora com o status quo em Gaza. Israel não quer voltar a lutar em Gaza. Eles estão muito contentes em permitir que o Hamas continue agindo e aterrorizando os cidadãos de Gaza. Nos 40 e tantos por cento de Gaza que eles ainda controlam, enquanto Israel controla até 60%, 70% da faixa de Gaza, e que você não vê nenhum grande investimento chegando para a reconstrução até que o Hamas realmente se desarme. E eu realmente acredito, e já ouvi isso, mas precisamos de algumas confirmações sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso muito publicamente, mas parece que Israel está ajudando a facilitar a imigração muito lenta dos habitantes de Gaza que querem sair como se fosse aos poucos, levando essas pessoas discretamente para outros países. E eu acho que isso vai aumentar quanto mais tempo demorar para o Hamas se desarmar. Ou enquanto a situação continuar a mesma, você vai ver cada vez mais e mais habitantes de Gaza querendo sair dali, querendo deixar a faixa de Gaza. Então, sabe, eu diria que Israel está satisfeito com o que o presidente Trump está dizendo aqui. Espero apenas que Israel resista a qualquer pressão que o presidente Trump possa exercer sobre o Estado de Israel. Mas, novamente, veja quanto tempo já se passou desde que o cessar-fogo foi declarado em Gaza. E você não ouve Trump vindo a público e dizendo, estou exigindo uma retirada israelense de Gaza. Espero que isso não aconteça. Você não ouve ele dizendo, estou exigindo uma retirada israelense de, sabe, do sul do Líbano, certo? E o que Israel fez, a mesma estratégia que usaram no sul do Líbano, Israel queria tomar toda a terra até o rio Litani, certo? Então, primeiro eles foram até o rio Litani e depois passaram dele. Certo? E aí, quando houve alguma pressão diplomática sobre Israel para chegar a um acordo, Israel concordou em se retirar até o Litani. E você tem a mesma situação agora em Gaza. Israel primeiro traçou uma linha amarela na areia, basicamente, manteve o controle de toda a terra até a linha amarela. Nós até vimos relatos nas últimas semanas de que Israel está criando uma barreira física, que é, eu acho, principalmente uma barreira de terra, mas ainda assim uma barreira muito clara que demarca a linha amarela. Mas Israel, na verdade, foi além da linha amarela, está controlando o território. O primeiro-ministro Netanyahu disse em entrevistas que Israel pode estar controlando até 70% da faixa de Gaza. E isso significa que Israel deu a si mesmo a flexibilidade estratégica para recuar até onde? A linha antiga. Sim. Certo. Então, sabe, eu acho que a forma como Netanyahu tem gerenciado a situação tem sido estratégica.
Você ainda não ouviu o presidente do EUA dizendo que Israel precisa se retirar? Parece que Netanyahu continua conseguindo deixar claras suas linhas vermelhas nessas reuniões presenciais entre os dois líderes. Alex, você mencionou o sul do Líbano. Quero falar sobre as últimas notícias de lá. Em nossa batalha com o Hezbollah durante a noite de quinta-feira, o exército israelense detonou uma rede de túneis do Hezbollah na área do castelo de Beaufort, na parte leste do sul do Líbano, contendo 700 toneladas de explosivos. E, ao mesmo tempo, o Hezbollah disparou foguetes, mísseis antitanque e projéteis de morteiro contra as forças das FDI, e as FDI responderam lá. Tudo isso, é claro, com um cessar-fogo que ainda existe, pelo menos no papel. Vamos analisar isso. Certo, então vamos analisar isso. Pensávamos que o Hamas havia construído essa extensa rede de túneis sob a faixa de Gaza para lançar seus ataques contra Israel para se proteger das FDI, certo? Então Israel constrói abrigos, como já discutimos, para os civis, para que fiquem seguros quando houver foguetes sendo lançados. O que o Hamas fez foi criar toda uma rede de proteção para proteger seus terroristas das FDI e também para esconder reféns. E o que você vê claramente é que havia um plano coordenado de ataque, onde tanto o Hamas quanto o Hezbollah agiriam ao mesmo tempo, e tanto o Hamas quanto o Hezbollah tinham redes terroristas sofisticadas. O que o Hezbollah poderia ter feito se tivesse se coordenado com o Hamas adequadamente? Hezbollah poderia ter atacado em 7 de outubro, invadido a fronteira norte com ainda mais combatentes e soldados mais treinados que o Hamas em 7 de outubro e sequestrado ainda mais pessoas do que o Hamas fez em 7 de outubro, e onde essas pessoas teriam sido mantidas e escondidas nesses túneis. E então, quando Israel atravessou a área até o rio Watanei, o que eles encontraram foi uma rede de túneis sofisticada. E essa não é a primeira vez que Israel destrói uma rede de túneis enorme. E nós vimos vídeos de algumas dessas explosões, onde eles detonaram, por exemplo, uma rede ou linha de túneis de 200 metros no subsolo. Você vê as explosões enormes em vários pontos porque você envia a bomba para um lugar. E então, de repente, você vê como ela sai em todos os pontos diferentes. Isso chega a ser registrado na escala Richter. Certo? É o tanto que elas se estendem. Não só os túneis, mas quase todas as casas de civis ao sul do Litani. Exatamente a mesma situação que você tinha com o Hamas na faixa de Gaza. Cada casa de civis estava sendo usada como depósito de armamentos do Hezbollah. Então foi isso que Israel encontrou quando foi de casa em casa. E há muitas gravações deles entrando nas casas, movendo camas, sabe, movendo tapetes e dizendo: é isso que tem aqui. E esse castelo de Beaufort, que você sabe deveria ser um patrimônio mundial protegido, certo? E é um castelo antigo incrível aqui, sabe, logo ao norte do Litani, estava sendo usado como o Álamo, como o último reduto do Hezbollah. Israel tomou o controle e agora eles destruíram essa enorme rede de túneis. E quem não reclamou quando Israel fez isso? Os Estados Unidos não reclamaram. Os Estados Unidos não reclamaram sobre isso e o governo libanês também não reclamou? Ok, porque tanto os Estados Unidos quanto o governo libanês estão alinhados com Israel na guerra contra o Hezbollah, e isso é um desenvolvimento impressionante. E, na verdade, esta semana, você vai ver a próxima rodada de negociações entre Israel e o governo libanês acontecer em Roma, mais uma vez com o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leider, liderando as negociações. Ele esteve lá há apenas 2 semanas, eu estava lá ao mesmo tempo e me encontrei com o embaixador Weider logo depois que ele concluiu a primeira rodada de negociações. Eu te disse que essas negociações foram extremamente amigáveis entre os dois lados, que há muitos interesses em comum e ambos os lados concordaram que haverá outra rodada na Itália. E isso está provisoriamente agendado para acontecer nos próximos dias em Roma. Então você não ouve o Líbano reclamando. Os Estados Unidos não reclamaram. França e outros países também não criticaram Israel, pois está claro que o Hezbollah é uma organização terrorista que ameaça Israel. Ameaça o Líbano? É um aliado, um grupo terrorista ligado ao Irã e é uma ameaça à estabilidade regional. E, sabe, Israel, eu acho
está agindo de forma muito estratégica, tanto dentro de Gaza, e eles continuam atuando dentro de Gaza contra os principais terroristas lá, como também no sul do Líbano, para eliminar a infraestrutura terrorista do Hezbollah. Alex, temos mais uma história esta semana. A primeira questão é: qual a relação disso com Israel? Refiro-me à situação no enclave do norte da África chamado Ceuta. Houve um enorme influxo de imigrantes. Você viu os vídeos angustiantes na TV de milhares de marroquinos invadindo, chegando por terra, chegando pelo mar nessa área, a região controlada pela Espanha chamada Ceuta. O que isso tem a ver com Israel? Bem, várias contas anti-Israel afirmaram que o que aconteceu em Ceuta foi culpa do Estado de Israel. Israel está por trás disso. Todas essas teorias da conspiração estavam ligadas a essa realidade. O que está acontecendo? Vi um vídeo terrível de um homem sendo esfaqueado até a morte por um migrante. Caos total nesse enclave espanhol, localizado no Marrocos, mas sob controle da Espanha. Certo, exatamente. Quero dizer, eram cenas absolutamente caóticas. Há relatos de que foram até 50 mil, ou talvez até mais, migrantes que simplesmente invadiram essa fronteira para entrar em Ceuta, sabe? Que é esse território controlado pela Espanha. E é impressionante como os que odeiam Israel simplesmente culpam Israel por tudo, né? Pois é. Mas o que é realmente interessante nisso é que aqui você tem um território controlado pela Espanha do outro lado do Mediterrâneo, na margem sul, certo? A margem sul do Mediterrâneo. E eles controlam esse território. E o Marrocos, ao qual essa terra está intrinsecamente ligada, afirma que a Espanha é uma força de ocupação. Onde já ouvimos isso? Aqui em Ceuta. Você sabe, então, a Espanha, que tem sido, eu diria, uma das piores disseminadoras de informações anti-Israel, não só em inglês, mas especialmente em espanhol, sabe? Grande parte das notícias que são distribuídas em toda a América Latina. Então, você está falando da América Central e da América do Sul inteiras quando o assunto é Israel. Essa cobertura se origina na Espanha, em Madrid. E Madrid nem é a cidade mais anti-Israel. Se você for para Barcelona e outros lugares, é ainda mais extremo o nível de ódio visceral contra Israel. E, novamente, como toda essa propaganda anti-Israel, está sendo espalhada para centenas de milhões de pessoas a partir da Espanha. Então, eles são um dos piores disseminadores de propaganda anti-Israel em todo o mundo. E qual é a alegação deles? Eles dizem que, você sabe, Israel cometeu um genocídio em Gaza e que o ataque de 7 de outubro pelo Hamas foi justificado com base em uma ocupação israelense, certo? Gaza e o que eles chamam de Cisjordânia do Rio Jordão. Agora, nós sabemos que isso é Judeia e Samaria, que os judeus são chamados de judeus porque vêm da Judeia, que os bons samaritanos vêm de Samaria, certo? E esses não são árabes, certo? E aqui você tem uma situação em que o sujo falando do mal lavado, porque você tem a Espanha ocupando a margem sul do Mediterrâneo aqui em Ceuta, e ninguém na comunidade internacional diz uma palavra sobre essa ocupação. A ONU, aliás, não acha que há um problema com essa ocupação. Então, o Marrocos está dizendo que vocês estão ocupando ilegalmente nosso território. As Nações Unidas dizem, não nos importamos com essa ocupação. Você sabe, a Turquia ocupa o norte de Chipre. Ninguém fala nada sobre isso. Mas a única ocupação no mundo inteiro com a qual o mundo se importa é Israel manter sua presença na Judéia. Tipo, se os judeus não são da Judéia, de onde são os judeus? Se os judeus não pertencem à Judéia, onde os judeus pertencem? Segundo eles, Polônia. Voltem. Várias Quantas vezes vezes vemos ouvimos isso. Voltem para a Polônia. Por que voltar para a Polônia? Porque esse foi o único exemplo na história onde houve um genocídio em massa. 3 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados usando armas químicas nas câmaras de gás e depois cremados nos crematórios na Polônia. É para lá que esses que odeiam Israel querem que os judeus vão. Voltem para a Polônia, voltem para os campos de concentração, para as câmaras de gás e crematórios. É lá que eles querem que os judeus estejam, pois não os querem na Judéia. Você sabe, durante o Holocausto, Adolf Hitler disse em sua propaganda que os judeus são um povo sem nação.
certo? E a ideia inicial dele era expulsar todos os judeus em uma limpeza étnica da Europa, empurrando-os para a Palestina, que era chamada assim na época, que era a terra natal dos judeus. Na época, né, a terra natal dos judeus era chamada Palestina. E Hitler se encontrou com Haj Amin al-Hussein, certo? Que era o mufti de Jerusalém, e o mufti disse: não, nós não queremos os judeus aqui. Por que você não os mata? E Hitler disse: tudo bem, vamos fazer isso. Então você tem o mufti de Jerusalém conspirando junto com Hitler para exterminar os judeus, no que foi um verdadeiro genocídio. De 6 milhões de judeus em toda a Europa, 3 milhões na Polônia. Você sabe, com um plano para acabar com até o último judeu. Se você for ao Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém, eles tinham listas de quantos judeus havia em cada país e em cada cidade, até o último homem. Claro, Certo. Em alguns lugares nós sabemos que há 10 judeus ali. Então, um lugar com 10 judeus, eles não ficariam satisfeitos a menos que esses 10 judeus fossem mortos. Certo. Isso foi um genocídio sistemático com o objetivo de eliminar todos os judeus até a última pessoa. Enquanto isso, Israel em Gaza está dizendo aos civis de Gaza para saírem da zona de perigo, porque vamos explodir um túnel do terror que está embaixo da sua casa. Está sendo usado como centro de armazenamento de armas. Por favor, saiam do caminho e da zona de perigo. Indicamos a zona segura para que não sejam mortos. Então a Espanha chama isso de genocídio. até mesmo Israel deixando o está Holocausto fazendo de lado. tudo. Que Israel está fazendo tudo o que poderia fazer em uma situação impensável, onde eles precisam destruir uma operação terrorista, uma organização terrorista que controla toda uma sociedade, retirando os civis do caminho, evitando vítimas civis. Então isso é considerado genocídio com base em uma ocupação. E aqui você vê que a Espanha, você sabe, ocupando uma parte do Marrocos agora, está recebendo o que merece, com mais de 50 mil imigrantes muçulmanos marroquinos simplesmente invadindo o lugar. E isso também é apenas um exemplo da invasão muçulmana, uma invasão completa da Europa. A Europa foi completamente invadida pelos muçulmanos e tudo isso. E porque os europeus não estão mais tendo filhos, e os muçulmanos estão tendo muito mais filhos do que os europeus. Novamente, apenas em taxas de natalidade por uma margem enorme, a Europa corre um risco muito sério de colapso total e absoluto. E de quem é a culpa disso? Dos judeus. A culpa é de Israel. Owens está dizendo. Bem, sabe de uma coisa? Eu vou concordar com eles. É culpa dos judeus. Por quê? Porque na tentativa europeia de eliminar o povo judeu, sabe? Se Deus comanda o mundo, tá bom. Há uma justiça divina aqui onde os europeus disseram, sabe de uma coisa? Não queremos os judeus. Deus responde, tá bom, vocês rejeitam os judeus. Bem, vocês vão receber os muçulmanos e dizer, nós queremos os muçulmanos e vamos convidá-los de fora das nossas fronteiras para a nossa sociedade. Então, se os europeus tivessem dito, sabe de uma coisa? Nós amamos os judeus fortalecem a nossa sociedade, eles chegam ao topo da nossa economia, ao topo da nossa estrutura política, eles fortalecem a nossa sociedade como fazem em todos os lugares onde vão. Se a Europa disser, sabe, nós não queremos isso, então eles vão escolher outra coisa. Convidam de bom grado essa população de muçulmanos que está destruindo sua cultura e quer estabelecer a Sharia em seus países. E de novo, sabe, é o sujo falando do mal lavado, ocupando o território no Marrocos, e ninguém fala nada sobre isso, sabe, mesmo enquanto isso acontece. Alex, nesse mundo louco em que vivemos, nosso tempo acabou no Jerusalém Minute desta semana na JNS. Media Hub em Jerusalém. Ele é Alex Traiman, CEO da JNS, e eu sou Josh Haston, correspondente da JNS. Acesse a JNS TV para conteúdos incríveis e inscreva-se para apoiar. E acesse jns.org para as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Jerusalém Minute, na JNS TV.